Infelizmente, nos deparamos com diversos tipos de doenças no decorrer da vida. Somos frágeis e estamos sempre expostos a esses males. E é extremamente difícil nos proteger, visto que até mesmo em casa podemos adoecer. A internet pode estar te contaminando com uma doença chamada morgelons e você não sabe. Essa é uma condição bastante curiosa da pele e muitos agregam ao uso do computador. Dá para acreditar nisso? Eu sou Ivan Lima e você, como sempre, é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você, provavelmente, nunca ouviu falar dessa doença, não é verdade? A doença de morgelons trata-se de uma condição dermatológica desfigurante e desconcertante. Ela está associada à infecção espiroquetal e também pode ser transmitida por carrapatos. A condição pouco compreendida pode afetar as pessoas de diferentes partes do mundo. Alguns pacientes relatam que a doença faz com que os acometidos encontrassem fibras, penugens e outros detritos brotando das feridas, que surgem na pele. Segundo um estudo feito sobre essa doença, ela não é contagiosa e não possui ainda uma causa clara, mesmo com tantos acreditando que ela possa ser transmitida pela internet. Estranho, não? As pessoas que sofrem disso dizem que se sentem como se existisse algo rastejando ou picando suas peles. Médicos reconhecem essa condição como uma infestação ilusória, ou seja, algo da cabeça das pessoas. E isso sim, pode ser repassado por terceiros por meio da internet. Por esse motivo, dizem que a mesma é transmitida pelo meio online. Os médicos costumam tratar o transtorno com terapia cognitiva comportamental, antidepressivos, antipsicóticos e, é claro, aconselhamento. Outros já acreditam que os sintomas estão relacionados a um processo infeccioso nas células da nossa pele. Mas o que será de fato real nessa história toda? Os sintomas são vários e bastante preocupantes. Erupções cutâneas ou feridas que causam coceira intensa, sensações de rastejamento sobre a pele, como se estivessem pequenos animais caminhando em algumas partes do corpo, fibras na pele, fadiga, dificuldade de concentração, perda de memória de curto prazo e humor deprimido estão entre os sintomas. Com base nisso, os pesquisadores passaram a estudar mais sobre a doença. A pesquisa sobre o morgelons, feita por vários grupos, ao longo dos anos teve diversos resultados, alguns bastante conflitantes. Diversos desses estudos relatam uma possível ligação entre morgelons e infecção com Spirochetas borrelia, que é um tipo de bactéria. Os resultados ainda contradizem um estudo feito no Centro de Controle de Prevenção de Doenças, ou melhor, CDC. Esse concluiu que a condição não é causada por uma infecção ou por parasitas. Esse estudo da CDC, feito em 115 pessoas com morgelons, mostrou que a maioria das fibras nas feridas da pele era, na verdade, algodão. O relatório emitido por eles observou ainda que a condição é mais frequentemente vista em mulheres brancas de meia idade. Os sintomas são bastante parecidos aos de uma doença mental, que envolve falsas crenças a respeito de infestação de parasitas. Outros estudos, menores, tentaram ainda determinar a causa e o melhor tratamento para a doença de morgelons. No entanto, ainda não há uma orientação comprovada sobre o diagnóstico e o tratamento. Os pesquisadores afirmaram que precisam de mais pesquisas para poderem chegar a esse ponto. Joni Mitchell foi hospitalizada, alegando estar doente. Ela descreveu a doença que tinha como um assassino lento e imprevisível. Uma doença terrorista.
Os médicos, no entanto, descrevem a mesma doença como um viral da internet. Uma ilusão que se espalha pelas redes. Em 2008, um grupo de médicos respondeu algumas questões sobre o morgelons. Essas respostas foram dadas ao Washington Post. Na ocasião, o médico Jeffrey Mifford falou um pouco mais. Ele acusou explicitamente a internet e as comunidades digitais pela doença. O profissional disse claramente que esses são os principais culpados pela ideia da doença ter se espalhado tanto. Céticos que não veem essa síndrome como um vírus. Eles dizem que isso não passa de uma mentira que viralizou. Após a investigação da doença por parte da CDC, que disse a mesma coisa. Algumas pessoas que se identificam como pacientes vítimas de morgelons ficaram chateadas. Os médicos, por outro lado, não se abateram com isso, pois a primeira busca das pessoas, quando suspeitam de algo, é ir na internet. Logo, nesse processo, são convencidas de que sofrem sem antes passarem por um especialista capaz de analisar tudo do princípio e dar um diagnóstico correto. Quando foi que isso ficou tão comum? Bem, o termo morgelons se espalhou pela internet por causa de uma mulher do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela se chama Mary Leitão e publicou sobre a doença de pele do seu filho em 2002. A condição foi chamada assim, se referindo a uma doença do século XVII. A maioria dos pacientes que sofriam com isso começou a fazer relatos dos sintomas depois de 2002, o que faz com que médicos mais céticos acreditem que essa informação sobre a doença tenha atingido as pessoas na internet com uma ilusão em massa, oferecendo informações vagas demais para que elas possam compreender o que está fazendo com que se sintam mal. O maior problema disso foi o fato de que as pessoas costumam ir contra quem acredita diferente delas. Essa é uma coisa normal em diversos indivíduos. Até mesmo ir contra a medicina. Os que acreditavam estar doentes foram. Sentindo-se traídos pela medicina moderna, eles passaram a desenvolver uma biografia digital não oficial, coletiva sobre essa doença. Johnny já pensou em deixar sua vida de artista para se dedicar na divulgação da síndrome. A síndrome ficou tão séria que nos grupos da internet é possível vê-las obcecadas, tentando provar as tais fibras por meio de fotografias e vídeos, como se fosse um grande desafio para elas mesmas. Foi a persistência e o clamor da comunidade digital que fez com que o CDC criasse uma força-tarefa, envolvendo milhões de dólares, a fim de investigar essa doença. Mesmo provando que isso é um problema psicológico, os morgues, como também são chamados pacientes, não pararam de buscar pela cura. Alguns desses esforços, a fim de provar que essa síndrome é real, faz com que as pessoas se lembrem dos teóricos da conspiração. Diversos grupos desse meio acreditam que compostos químicos liberados por aviões são os principais causadores da doença, o que preocupa ainda mais os cientistas que tentam, a todo custo, provar que isso não é verdade. Atualmente, mais de 14 mil pessoas se registraram na Morgellons Research Foundation, onde a maior parte dos registrados é composta por mulheres. Até mesmo quem diz sofrer da doença sabe que existe muita conspiração paranoica, mas permanece querendo saber por que os médicos não conseguem explicar essa coceira. Só é dado como explicação a frase: é o sintoma de uma doença psicológica. Apesar de tudo isso que afirmamos aqui, há médicos que pensam um pouco diferente, o que é importante, pois devemos analisar todos os lados e ouvir diferentemente profissionais para compreendermos a pergunta que fica: essa doença é uma mentira ou não?
É realmente correto afirmar que trata-se de algo apenas psicológico? Uma histeria coletiva? Segundo o Dr. Greg Smith, especialista empenhado nas pesquisas a respeito, o diagnóstico de ilusão está errado. Para a doutora Anne Louise, professora associada da Escola de Medicina de Harvard, que estuda neurologia e coceiras, esses são casos diagnosticados de forma incorreta. Ela teve algumas experiências com pacientes da doença e, segundo a profissional, eles fazem o melhor possível para acreditar que esses sintomas são reais. Eles sofrem, de fato, de uma doença crônica que incorre em coceira e que ainda não foi diagnosticada. Ela culpa a comunidade médica por isso, pois as explicações rasas fizeram isso piorar. Analisando melhor as tendências conspiratórias de alguns pacientes dessa doença e a falta de evidência médica que aponte para as questões físicas, é bastante tentador simplesmente rotular essa doença como alguma maluquice perpetuada pela internet. Ainda de acordo com Anne Louise, essa seria uma postura bastante grosseira. Como ela disse, ainda não se sabe se a doença ou um conjunto de doenças, segundo a médica, é de fato uma questão psicológica ou neurológica. Talvez essa seja causada por algum tipo de parasita ainda não descoberto. Mesmo os médicos, ainda não tendo encontrado a real raiz física para as doenças de Morgellons, a dor a qual os pacientes sofrem é bastante real. Não dá para ignorar isso. Joni Mitchell, a mulher que citamos anteriormente, por exemplo, não está de brincadeira quando fala a respeito. Se a internet contribuiu ou não para a grande popularidade da síndrome, ela só fez isso para funcionar como um sistema de apoio para uma comunidade totalmente desesperada para ser ouvida. Isso é o que sabemos e como podemos concluir. Há ainda muitos estudos a serem feitos para se chegar a uma conclusão sobre a origem, como a síndrome de fato afeta as pessoas fisicamente e, é claro, para buscar uma solução para a mesma. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Agradecemos a sua presença mais uma vez e esperamos te encontrar no próximo vídeo aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Até mais!